Inspire profundamente e expire vagarosamente. Relaxe o corpo, silencie a mente. Escute o coração bater manso dentro do peito. Deixe a harmonia tomar conta de você. Sintonize-se com as energias de amor e paz, com as energias curativas do corpo e da alma, que são derramadas aqui neste salão pela amorosa equipe espiritual responsável por essa atividade. Que essas energias curativas cheguem até os nossos familiares. Que a espiritualidade maior intue o nosso querido palestrante Antônio Carlos Tanuri para as reflexões dessa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Hoje nós temos o nosso querido amigo e palestrante Antônio Carlos, que vai nos falar sobre cura, o encontro consigo mesmo. Eu deixo vocês com Antônio Carlos. Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Eu entendo que a palestra só tem sentido quando ela deixa alguma semente para aquele ouvinte. Ouvir simplesmente por ouvir a palestra, por estar presente, nada contribui. É interessante que exista uma sintonia entre o palestrante e os ouvintes, para que aquilo que seja dito seja guardado, aproveitado e que possa produzir bons frutos. Eu gosto muito de falar sobre as mensagens de Jesus. Não sou criador de nenhuma dessas mensagens, todas elas eu as aprendi nos livros e naqueles cursos que eu fiz, naqueles seminários que eu assisti. Vejo que vocês estão tristes, abatidos, sofrendo, em busca de um milagre. Como se fala normalmente, esse milagre não existe. Dificilmente ocorrerá. Mas da maneira que a gente entende por milagre, por alguma coisa que não é normal, e sim é possível que aconteça esse milagre. Dizem que uma pessoa muito bem de vida tinha uma filha paraplégica. Quando a criança nasceu, o pai entendeu que aquilo era mais um problema para ele resolver. E como ele era um empresário, e como ele resolvia muitos problemas, ele achou que aquilo seria simplesmente um assunto para ser tratado com um médico especialista. Ele iria buscar o melhor que existisse no país, ou no continente, ou no mundo, para poder resolver o problema da filha que era paralítica. Tentou tudo de tudo e não conseguiu nenhuma melhora para a sua filha. Alguém disse para ele: se você for num lugar onde tem assim um conhecimento, uma fama de que ali se fazem milagres, leve ela lá, pode ser que lá ocorra um milagre. Ele não tinha muita religiosidade. Aliás, a religião dele eram os negócios, era o poder que ele tinha, a influência que ele conseguia. Então, esse homem, esse pai, leva a filha para Lourdes. Se eu não me engano, Lourdes é na França, onde teve uma aparição. Eles ficaram lá 3 ou 4 dias, fizeram o roteiro conhecido por todos lá. Tal dia fazia uma coisa, tal dia fazia outra.
e havia um pouco de esperança de que a criança fosse curada. Mas ao fim desses 3 ou 4 dias, nenhum resultado ocorreu. Ele voltou para casa meio abalado, meio triste. E a criança em si estava um pouco indiferente ao que estava sendo feito com ela. Passam-se os dias e o pai começa a perceber que a relação dele com ela começa a mudar. Inicialmente, a criança era para o pai não um ser amado, não uma filha, não um espírito igual a ele. Era, sim, um problema para ele resolver. À medida que ele não conseguiu resolver o problema, ele começou a aceitar a filha como ela era. Ou seja, ele se deixou torcer pela vontade de alguém que fez com que essa criança nascesse paralítica. Então ele começou a despertar nele a espiritualidade. Ele começou a ver de que ele, por mais rico que fosse, por mais poderoso que ele fosse, ele não podia impor a vontade dele. Ele tinha que aceitar as coisas como elas são. Todos nós rezamos o Pai Nosso e dizemos várias e várias vezes: seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai, a vontade daquele que nos criou, porque essa é a nossa crença. Mas no nosso dia a dia não é assim que a gente age. Nós queremos impor a nossa vontade. E qualquer coisa que contraria a nossa vontade, a gente se revolta. É dessa revolta que vem a doença. É dessa não aceitação da vontade de Deus que vem o sofrimento. Então, o que é que nós queremos? Vocês já pensaram o que seria o mundo se os homens e as mulheres tivessem o poder de realizar as suas vontades? Imaginem você, um casal. O homem diz assim: minha querida, nós vamos viajar para a Europa. E ela diz: meu querido, não, nós não vamos para a Europa, nós vamos para a América. Começa a confusão. O pai dizia para o filho: você vai estudar em tal colégio e vai aprender a falar inglês. E o filho vai dizer: não, meu pai, eu não quero aquele colégio, eu quero estudar naquele outro e quero aprender espanhol. Ou seja, se todo mundo fizesse a sua própria vontade, o mundo seria um caos. Então, para isso, Deus impôs a sua vontade. Se Deus nos ama como um pai que Ele é, Ele deseja para nós o melhor. Então, Ele não nos oferece aquilo que nós pedimos, Ele nos oferece aquilo que nós precisamos. Viver as experiências do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, são degraus para a nossa evolução. Não podemos impor: eu quero isto assim, eu quero isto daquela outra maneira. Muito ao contrário, precisamos ter a humildade de saber que somos pequenos e somos aprendizes. O mais comum e o mais normal é que as pessoas, pela educação que recebemos, ocupem suas mentes com os nossos problemas cotidianos. Eu estou morando atualmente no Porto, pertinho do Porto da Barra, e como eu fiz uma cirurgia de coluna há pouco tempo, eu costumava, não agora porque a temperatura está mais fria, mas em torno de 5h30, quando está começando a brotar, eu vou para a praia. Até 8 horas da manhã, que quando eu chego aqui, eu ainda tenho praticamente 2h30. Então, na praia, eu tenho a oportunidade de olhar como as pessoas se comportam. Não só na praia, aqueles que estão na areia e no mar, como aqueles que estão passeando no passeio de cima da balustrada. Quando eles estão sozinhos, caminham com rapidez e o pensamento distante. Provavelmente estão pensando nos problemas que vão enfrentar durante o dia. Quando vem em grupo, 2, 3, estão discutindo geralmente política, negócios ou contando piadas. Quando estão correndo em grupos maiores, a movimentação e orientação de um técnico que porventura os acompanhe, ou de um personal, os distrai. Daí eles vão para casa, vão tomar banho, vão mudar de roupa e vão para o trabalho.
levam um dia exaustivo de ocupações e preocupações. Chegam em casa de noite, cansados, geralmente vão jantar, ver a televisão, a novela, o noticiário, que é sangue puro, e depois vão dormir. E no outro dia repete-se a mesma coisa. Então eu olhei o seguinte: eu estou na praia e o dia começa a raiar. O céu, que estava escuro, começa a tomar uma tonalidade rósea. O sol começa a lançar os primeiros raios. Está nublado e o sol, por detrás das nuvens, emite raios em todas as direções. E depois de alguns minutos, você vê o céu banhado por uma cor de ouro, como se fosse uma cascata de ouro correndo. Eu olho para isso tudo e digo: quem criou isso? Quem fez isso? E me lembro de Deus, o Criador. Olho para a maré e vejo a maré batendo nas rochas, e batendo e fazendo aquele espetáculo de gotículas em todas as direções. Como não bastasse, a água recua e volta outra vez a bater nas rochas, num espetáculo completamente diferente daquele que eu fiz ainda há pouco. Maravilhas da criação. As areias da praia são infinitas. A maré bate ali há milhões de anos. Tudo aquilo é obra da criação de Deus. Sem falar nas árvores, nas aves que estão se movimentando e cantando no raiar do dia, e naquela beleza deslumbrante. Então eu vejo Deus em tudo isso. Como vejo Deus nessas flores, como eu vejo Deus nessa coluna, vejo Deus nessas lâmpadas. Que Deus é a razão de tudo e está em todos os lugares. Mas se eu fui educado para ser autossuficiente, para ser um homem completo, não tenho tempo para olhar essas besteiras da natureza. O que interessa para mim são números, o que interessa para mim são realizações. Nós estamos aqui começando a viver o tempo da Olimpíada, e na Olimpíada só se objetiva uma coisa: a medalha de ouro. Se você ganhou 10 medalhas de prata e o outro ganhou uma medalha de ouro, todos vão olhar que aquele que ganhou medalha de ouro é superior àquele que ganhou 10 de prata. Porque nós fomos educados para a autossuficiência, para vencer e derrotar o inimigo. Não é isso que Deus criou para nós. Nós somos seres criados à imagem de Deus. Somos todos iguais, homens, mulheres, grandes, pequenos, gordos, magros. Todos estamos num processo de caminhamento para Deus, porque de Deus nós viemos e para Deus nós vamos voltar. Mas nos esquecemos, pelas ocupações que temos, do valor que nós somos. Ainda há pouco, na leitura de Elane, ela dizia assim: lembre-se que você é filho de Deus. Quem é que para lembrar durante o dia: eu sou filho de Deus? É possível que ele se lembre: meu avô é uma pessoa de muita influência, meu pai tem uma condição muito boa, meu tio é o diretor de tal empresa. Sim, e o que é que tem? Daqui a uns anos, nada disso mais vai existir. Você hoje pode ser poderoso, rico, homem de influência. Daqui a 20, 30, 50 anos, você já não é mais. Você não é mais proprietário, não é mais nem homem nem mulher, você não é mais nem pai nem filho, porque você já era. O seu corpo sumiu e você construiu tudo em cima do seu corpo, daquilo que é material. Não é esse o nosso caminho. Nós somos espíritos. Nós somos criados à imagem de Deus. E você cresce, você torna-se grande quando você admite que Deus existe e está dentro de você, que está ao seu lado. Quando você caminha sabendo que eu não estou só, a vida toma uma característica diferente. Você não se prende mais à agenda que você faz, porque a sua agenda é uma agenda que não define nada. Você marca a reunião para 8 horas, ela começa às 9. Você marca o encontro num tal escritório, quando chega o tempo muda, chove muito, engarrafou o trânsito, você não chega onde você queria chegar. Ou seja, você não é dono de sua própria vida. Você vive em função das circunstâncias que a vida lhe traz.
E se você parar um pouquinho para pensar, se você aceitar pelo menos ouvir e procurar entender as mensagens que o Cristo passa a você, você vê como a colocação é outra. Olhar as coisas com os olhos de Deus. Jesus disse assim: eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Porque nenhum de nós é dono da própria vida, nem determina o que vai ser o dia de amanhã, muito menos o que vai ocorrer daqui a 10 minutos. Nós não sabemos, mas Deus sabe, que Deus é Pai e Deus é o Criador. Ah, mas eu tenho o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é muito relativo. Se você está numa rua e tem duas direções, uma para a esquerda e uma para a direita, você pode decidir ir para a direita. Você escolheu por você e usou o seu livre-arbítrio. Mas procure lembrar uma coisa: você não escolheu nascer no Brasil, você não escolheu nascer na família onde você nasceu, você não escolheu ser gordo, magro, branco, preto, com ideias, com ideologia dessa maneira ou ideologia daquela outra maneira. Você começa a administrar aquilo que a vida lhe oferece. Você não é dono de nada, mas você pode ser o administrador de bens materiais. E quando você olha aquilo com os olhos de Deus, aquilo é muito bonito, porque os frutos desses bens materiais produzem benefícios para você e para a sociedade da qual você faz parte. Ou seja, você é um criador de bens, mas coerente, justo, honesto. Quando as coisas não vão por esse caminho, é porque você tentou caminhar sozinho. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Não precisa então estar estudando a Bíblia, querendo fazer os maiores conhecimentos para aprofundar alguma coisa em relação a isso. A mensagem de Jesus é muito simples. É mensagem para as crianças. Quando a gente fala crianças, não são as crianças de 2, 3 anos, são as pessoas, mesmo adultas, mas que têm um coração bondoso como tem a criança, que sabem ouvir e entender as coisas e como querem aprender, porque realmente se sentem ignorantes no conhecimento das coisas de Deus. É fácil. O milagre pode ocorrer. E se vocês querem que esse milagre ocorra, vocês precisam de uma coisa como primeiro passo: decidir. É igual que o regime alimentar. Enquanto a pessoa não decide começar o regime, não tem proveito nenhum. Mas no dia que ele decide aproveitar, eu vou fazer um regime, as coisas começam a mudar. Mesmo que ele continue comendo a mesma coisa todo dia, ele tem a convicção: eu vou conseguir mudar meus hábitos alimentares e vou conseguir emagrecer, porque ela decidiu. Se você decide continuar no seu rumo, sozinho e autossuficiente, você não vai conseguir chegar lá. E quando você se vê naquela encruzilhada sem solução, você fica abatido e triste. O seu espírito se ressente da falta de luz e você fica doente. Ou seja, as doenças que nós temos vêm do nosso espírito. Nossa alma está pesada e cansada. Deus criou o homem para o homem depender de Deus. Ele criou e cuida da criação. A sociedade nos ensina a sermos autossuficientes e vencedores. Então aí entra o conflito. A sabedoria está em tentar conciliar os ensinamentos do mestre com a sua vida profissional, a sua vida conjugal, a sua vida civil. E isso não é difícil, mas precisa que você tome uma decisão. Volto a insistir nisso, uma decisão, ou seja, mudar seus hábitos mentais. Se você pensa sempre daquela maneira e acha que você está certo, que ninguém tem razão a não ser você próprio, você não vai sair do lugar. Quando às vezes é necessário que você tenha humildade de conhecer que os que estão ao seu redor, os fatos que acontecem, tudo isso obedece a uma linha divina. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres condicionados à orientação que Deus deu a cada um de nós. Nós somos livres, mas até certo ponto. Nem sempre você faz aquilo que você gostaria de fazer.
Mas se você pede a Deus que lhe ajude, que lhe dê luz, que lhe oriente, você vê como as coisas começam a fazer mais fáceis. Eu queria fazer isto desta maneira, mas não tenho certeza nem segurança de que essa conduta é certa. Eu vou me recolher, vou orar a meu Pai e pedir luz. Quando você, sinceramente, de coração, você pede alguma coisa a Deus, ao seu pai amigo, essa coisa acontece. Mas faça o que irmã Dulce me ensinou. Não peça nada a Deus, porque você não sabe o que é bom para você. Isso é uma verdade. O que é bom para mim hoje? Eu quero ter saúde, tudo bem? Eu posso pedir a Deus saúde. Eu quero ter luz. Eu quero ter um coração bondoso. Eu quero ter a capacidade de discernir. Tudo isso você pode pedir a Deus e Deus lhe dá. Porque a essência dele é essa mesma. Se ele habita em você, você se torna bondoso, justo, carinhoso, amável. Mas quando você começa a pedir, meu pai, eu quero trocar meu carro. Meu pai, eu quero um emprego. Meu pai, eu quero mudar de casa. Meu pai, eu quero um namorado, eu quero uma namorada. Nada disso vai acontecer. Porque são pedidos que não têm sentido nem constroem para a sua vida. Peça a Deus amor. Ame. E quanto mais você amar, mais amor vem a você. Tem até uma coisa interessante que diz assim: uma menina pediu a Deus um namorado. E Deus disse: você quer um namorado mesmo? Quero. Então eu vou lhe ensinar como é que se consegue um namorado. Pega uma caneta e um papel e escreva aí como é que você quer que seja o seu namorado. Ela começou a dizer: eu quero que ele seja bonito, seja agradável, que me trate bem, que seja competente, seja responsável, que queira casar comigo, queira ter filhos, seja tolerante, e vai. Ou seja, ele desenhou quase que o homem perfeito. Aí o Senhor disse assim para ela: e você quer um namorado assim como está aí? Seja você igual a esse namorado. Aí ele vai aparecer. Então, no dia que a menina resolver ser bondosa, carinhosa, simpática, tolerante, amável, vai chover namorado para ela. Mas enquanto as pessoas, eles ou elas, homens ou mulheres, quiserem impor a sua vontade, o conflito dentro de casa está armado. Porque você vai para a festa. Não, eu não vou para a festa. Você vai com essa roupa. Não, eu não vou com essa roupa. Aí acaba tudo. Conflito puro. Tristeza pura. Infelicidade pura. E depois você diz assim: não, eu vou lá no centro espírita porque eu devo estar carregado ou com algum encosto. E que até seja isso. Mas você só vai se livrar disso e se fortalecer para que isso não venha a ocorrer quando você coloca e começa a encher o seu coração de coisas boas. Diz assim Jesus: muitos me honram com a boca, longe de mim estão seus corações. Então não adianta estar pregando em voz alta que eu amo Jesus, se no fundo, você não fizer isso. Se no fundo, você não praticar os ensinamentos. Me contou uma amiga que costumava fazer o evangelho em casa e juntava-se geralmente aos domingos 5, 10 amigos da família, certo? E faziam o evangelho. E nesse dia coube à dona da casa ler o evangelho, e o assunto do evangelho era o perdão. Mas a mulher dissertou sobre o perdão como se fosse ela a pessoa mais indicada e mais conhecedora do mundo sobre o perdão. Todo mundo ficou feliz, acabou o evangelho no lar, veio o biscoitinho, o cafezinho, a merendinha, e terminou-se um fim de domingo maravilhoso. Durante a semana, essa pessoa que frequentava essa casa foi no mesmo lugar onde tinha sido feito o evangelho e encontrou a mulher, a dona da casa, gritando com a empregada aos berros. Ela estranhou e ficou quieta e calada. Quando acabou a gritaria, que a dona da casa veio falar com ela, ela disse assim: estou aqui que eu não consigo mais, não tenho paz, porque essa empregada aí começou... Aí a outra disse assim: mas minha colega, você outro dia não fez o evangelho do lar e não falamos sobre o perdão? Por que você não perdoe ela?
Aí ela disse assim, não, o caso aqui é diferente. Então não tem sentido você pregar uma coisa e não praticá-la. Você pregar de uma maneira e tentar fazer de outra. Eu posso garantir a vocês uma coisa, eu sou uma pessoa imperfeita, um espírito imperfeito, mas eu tento me melhorar. O resultado, não sei, tem dia que acerto e dia que não acerto. É igual que a seleção, como ontem eu vi na televisão, certo? O jogador disse assim abertamente, o problema não é ganhar, porque nós jogamos muitas bolas em direção ao gol e nenhuma entrou, até bateu na trave, mas não entrou. O importante não é o resultado, mas a equipe se empenhou, trabalhou bem e jogou bem. Isso é que conta, não é o resultado. Eu queria subir uma escada de 100 degraus, mas só consegui subir 7, 8, mas fiz tudo o que eu podia. Aí é que Deus se alegra. Poxa, aquele filho meu segue os meus ensinamentos, ele se esforça para ser bom, então eu vou assisti-lo, vou acompanhá-lo. E nós, entre nós mesmos, agimos exatamente nos sentimentos e nas coisas boas que Deus faz. Se o seu filho é um filho carinhoso, amigável, que tem suas fraquezas e que lhe procura, você o atende e o assiste. E quando o pai tem um outro filho que se considera autossuficiente, que não quer conversa com ele, começa a distância. Então, meu filho não quer nada comigo, meu filho já se estabeleceu sozinho, ele resolve tudo. Para o pai, para a mãe, isso é um vazio enorme. E com Deus é a mesma coisa. Se você não cuida do seu lado espiritual, se você não alimenta o seu espírito com as mensagens, com os ensinamentos do Mestre, você começa a se afastar. Então, sem criticar nada, as riquezas, porque as riquezas vêm de Deus. Mas o homem que é rico, que tem casa, apartamento, dinheiro, avião, escritório, família, tudo que quer na vida, posição e tudo mais, para que Deus? Para atrapalhar? Deixa como está que está bom, não mexe não. Mas vai chegar um dia em que por circunstâncias outras vem a doença, vem a solidão, vem a depressão. E que a posição dele, a influência dele, os poderes dele não resolvem. E então ele começa a entender de que ele é um ser não de carne e osso, ele é alguma coisa a mais. E essa alguma coisa a mais a gente chama de espírito. E esse espírito precisa ser tratado como espírito. Não adianta dar remédio, injeção, que isso não afeta o espírito. Mas o espírito se move por suas ideias, por suas crenças. Eu sou um ser espiritual, tenho minhas fraquezas. Quem foi que me criou? Foi Deus. Então eu vou lá e vou resolver. Você compra um carro e o carro dá bronca. O que é que você faz? Procura o fabricante, porque ele é quem conhece o carro. Eu fui feito por Deus. O meu corpo, meu pai e minha mãe me deram, mas o espírito que eu sou vem de Deus. Então, se eu tenho algum problema, eu levo para Deus. Mas não levo para Deus para choramingar. Não levo para Deus como mendigo. Levo para Deus como filho de Deus. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma doença. Meu Deus, a doença é essa. Não fui eu que criei, mas você permitiu que ela se instalasse em mim. Eu confio em você, você está comigo. Eu vou ser curado, eu vou em frente. Esse ânimo, essa força, Deus dá ao seu espírito para que você vença a doença. E se você não vencer a doença, Ele vai lhe dar as forças e as condições para você sobreviver, mesmo com a doença, mesmo com a dor. Porque Ele não trata ninguém injustamente. Ele não abandona ninguém. Quando Moisés entregou o comando do povo hebreu para Josué, Josué recebeu uma mensagem de Deus dizendo o seguinte: não tenhas medo, nem vos acovardeis. Tende ânimo e sede fortes. Eu não vos abandonarei, nem vos desampararei. Vejam que mensagem completa. A gente ouve, alimenta a gente no momento e depois a gente esquece e não adianta de nada. Olha as palavras que Deus usa, inclusive palavras muito nossas. Não tenhas medo, nem vos acovardeis. Ou seja, em frente. Em frente. Eu não vos abandonarei, nem vos desampararei.
E com todas os sobe e desce do povo hebreu, sempre Deus foi vitorioso, sempre o povo conseguiu aquilo que queria, que era a terra prometida. Ou seja, a confiança. Se você analisar a saída de Moisés do Egito com o povo, os milagres são inaceitáveis ou inconcebíveis para nós, mas porque Deus estava presente. E agora sim, o Deus de Moisés fazia um bocado de coisa grande lá, mas o meu Deus não é o Deus de Moisés, meu Deus é um Deus fraco, que se meu Deus fosse bom, ele me acudia. Então, existem dois deuses? Eu acho que não. É você, eu, ele e ela, que não estamos abrindo os olhos para as verdades de Deus. E a gente aí faz, meu Deus, ouça minha oração, meu Deus, não me desampare. Será que Deus é surdo? Ou que Ele não sabe o que se passa com você? Ou então façamos o contrário, é você quem não está enxergando, é você que não está sabendo confiar. Então mude sua oração, peça a Deus que abra o seu coração para Ele entrar, vai ser muito mais proveitoso para você. Peça a Deus luz para poder Ele lhe guiar, aceite a orientação dEle. Então você vai se ver como um ser espiritual, envolvido pela energia do Deus poderoso, caminhando na luz e na paz. Existem pessoas que têm tudo e não são felizes. E existem pessoas que não têm nada e são felizes. Por que isso? É a maneira como cada um deles enfrenta a adversidade. O terremoto foi violento. Uns acham que estão no fim da vida e foram derrotados. Outros acham que podem recomeçar. Essa energia para dizer, eu vou recomeçar, essa energia que vai dizer, eu tenho quem esteja comigo e vai me ensinar a vencer, é o Deus em você. E tudo que Ele pede, o que é? Que você seja simples, que você seja humilde, que você se encoraje a aceitar a luz dEle e as verdades dEle. Jesus disse em outra feita, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Eu ainda me lembro que uma ocasião estava conversando com uma pessoa e a conversa começou a ter um tom, um pouco de discordância em função do ponto de vista. E a pessoa virou para mim e disse, não, essa é a minha verdade. Então eu disse, então a verdade deixou de ser verdade. Cada um passa a ser a sua verdade. Você tem uma verdade, eu tenho outra. Não é assim. A verdade que Jesus fala é a verdade do conhecimento, da realidade. Deus é o Criador. Quer você queira, quer você não queira. Deus é o comandante, é quem conduz. Quer você queira, quer você não queira. Fomos criados para dependermos de Deus. A criança, quando nasce, ela foi criada para depender dos pais. Aí você diz, não, mas depois de 10 anos e 20 anos, a criança já é um homem. Não é. Os pais que vocês são, certo? E as mães que vocês são, o filho tem 30, 40 anos, continua ao lado do pai, tira dúvidas, pede orientação. O pai é pai o tempo todo. O pai nunca vai abandonar o filho. E vocês veem na porta das prisões, mães que sabem que os filhos tomaram um caminho errado, vão visitá-las, levam alimento para os seus filhos. Porque o amor de um pai, de uma mãe por um filho, é uma coisa que não se define, que não se mede. Imaginem vocês agora o amor de Deus por nós, que fomos criados por Ele, que somos a razão da sua existência. Deus criou o universo que tem milhões e bilhões de astros. Para quê? Não serve para nada, mas serve para mostrar a você que Ele é um Pai amoroso, Criador, poderoso, e que se você recorrer a Ele, Ele vai lhe atender. É simples essa equação, mas é preciso ter humildade para poder ver essas coisas. E tem outra coisa que nos afeta muito, é a nossa ocupação. Somos seres extremamente ocupados. Temos tempo para nossos negócios, para nossos objetivos outros, e não temos tempo para nós mesmos. Não cuidamos de nós mesmos. Cuidamos de um problema, de um empreendimento, de uma solução, construímos, realizamos, e etc, etc. Mas não olhamos para dentro de nós.
Existem profissionais que trabalham mais de 15, 16 horas por dia. Quando a gente fala em 8 horas por dia, trabalham o dobro. Começam a se envolver tanto com seus negócios que começam a se afastar da família. E eu conto a vocês uma coisa que um amigo me disse e eu não esqueço nunca. Ele virou para mim e disse assim: Antônio, minha filha vai casar. Aliás, eu não vi minha filha crescer. Não tenho nada com ele, nem com a filha dele, mas eu disse assim, que declaração de dor. Eu não vi minha filha crescer. E o pior de tudo isso é que se sua filha vai casar, ela vai ficar mais distante ainda, porque agora ela vai construir a família dela. Vai ter um marido, filhos e vai viver a vida dela. E você que não soube cuidar de sua filha, vai ver a distância como vai ser criada. Quantas e quantas filhos e filhas, pais e mães vivem distantes. E se você na terra, aqui, vivemos distantes, quanto mais do seu Deus. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser reanalisada. E você precisa refletir sobre sua vida, sobre sua conduta, sobre o que é o seu dia a dia, a maneira como você define as coisas. Não é difícil. É preciso somente dizer, bom, realmente, eu vou mudar. E não vai mudar de repente, nem vai mudar da noite para o dia, nem vai mudar do preto para o branco. É um processo lento. Por exemplo, eu tenho na minha cabeceira um livro que diz assim, Jesus está ao seu lado. Cada dia são 365 mensagens. Cada dia é uma mensagem. Eu acordo, abro meu livro e leio a mensagem do dia. Aquilo me dá energia para o dia todo. Aquilo me dá uma força e uma confiança de que eu não estou só. Isso fortalece. E à medida que você vai se convencendo de que você não está só, as coisas da vida vão se manifestando e você vai crescendo em fé. Você vai crescendo na certeza de que você não está só. Mas nós, até hoje, e eu espero que comece uma mudança, só queremos Deus para pedir. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu me lembro uma passagem da vida de São Paulo. São Paulo, que era uma pessoa culta, que tinha muita influência na região onde ele vivia. Depois de mais ou menos uns 60 ou 70 anos que Cristo, que já tinha ressuscitado, ele começou uma vida ele perseguia os cristãos. E ele estava numa posição que dizia, agora eu vou destruir completamente os cristãos. Então ele se dirigiu a Damasco para prender um profeta chamado Ananias, porque Ananias era um profeta que pregava as mensagens de Cristo. No deserto, ele caminhando em direção a essa cidade, ele teve uma visão. Na realidade, Paulo, embora estivesse agindo contra os cristãos, ele tinha seus conflitos interiores. Então, nessa visão que ele tem no deserto, ele cai do cavalo e uma voz diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome de Paulo antes desse fato era Saulo. Ou seja, o Mestre Jesus pergunta, por que me persegues? Ele, diante daquilo, diz assim, Senhor, o que quer que eu faça? Olha que expressão belíssima. Senhor, o que queres que eu faça? Não me responda. Quantos de vocês têm essa colocação perante Deus? Meu Deus, o que é que você quer que eu faça o dia de hoje? Como é que você quer que eu decida? E tem uma outra coisa que eu vejo, para mim é muito belo isso e muito tocante. Vocês imaginem hoje que o que foi a anunciação da Virgem? O anjo diz assim para Maria, achastes graça perante Deus, vais conceber uma criança chamada Jesus? Ela diz, como é que isso vai se realizar em mim se eu não conheço homem algum? Isso vai se realizar por obra e graça do Espírito Santo. Resumindo, a Virgem aceita naquele instante ser fecundada para dar à luz a uma criança. E vocês conhecem toda a história. Imagine o dia de hoje que uma mulher esteja no seu canto, na sua casa, e um anjo diga, fulana, Teresa, Maria, Cristina, você vai ficar vai entrar em gravidez e vai dar um menino.
Aí essa mulher vai levantar da cama e vai começar a dizer: quem é você? Quem deixou você entrar aqui? Por que motivo você vem fazer isso comigo? E lá vem aqueles questionamentos que são nada mais, nada menos de dizer o quê? Quem manda em mim sou eu, não quero nada com você. Você pode ser anjo ou o que seja lá. Porque nós temos aquela imagem e aquela mentalidade de que nós somos os tais. Isso se reflete de uma maneira ou de outra no nosso dia a dia. Comigo a coisa tem que ser assim. Eu já disse que vou quebrar ele e vou quebrar a cara dele mesmo. Eu já disse que eu não levo desaforo para casa. Eu já disse que a minha fala é uma ordem, tem que ser cumprida. E nós vamos de degrau em degrau construindo monstros dentro de nós mesmos. Quando Jesus ensinou a sermos humildes. Na tranquilidade e na paz está a tua força. Na tranquilidade e na paz está a tua força. E a gente sabe que cachorro que muito late, pouco morde. Aquele que você espera muito alto, pouca força tem, mas tenta amedrontar o outro. Tenta, através desses artifícios, tirar proveito. Mas isso passa. A mentira tem perna curta. E eu ainda me lembrei o outro dia, quando eu verificava na televisão, esses fatos recentes dessas pessoas que, por umas e por outras, estão sendo presas. Posso garantir a vocês que todas as pessoas, os que fizeram os contratos que motivaram esse problema, fizeram festas, ou seja, comemoraram porque não sabiam o que ia acontecer 1, 2, 3 anos depois, ou 10 anos depois. Mas Deus sabe o que é de sua vida daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, porque esse caminho foi Ele que traçou. Embora seja um caminho largo, onde você possa fazer suas curvas e suas definições, quem traça esse caminho é Deus. Então nós pensamos que isso é maravilhoso e eu vou conseguir de qualquer maneira. Depois muda. Depois daquilo se torna um instrumento ruim. Quando muitas vezes, através de doença, através de uma perda, Deus está abrindo os seus olhos para uma coisa boa que vai acontecer em sua vida. Mas nós só podemos ver isso anos depois. Ou seja, somos apressados. Jesus diz assim, nesse livro que eu estou lendo, certo? Que é meu livro de cabeceira. Eu determino o tempo de cada evento. Eu determino o tempo de cada evento. Como é que você faz seus negócios, planeja seus objetivos e vai ficar sujeito à vontade de Deus, do tempo que Deus quer? Não, não é assim não, meu caro. Aqui quem manda sou eu. Essa casa quem construiu fui eu. Dizem, inclusive, que se eu não estou enganado, foi Divaldo Franco que contou isso, não me lembro bem, que ele viajou para uma cidade e conversou com fazendeiros, todos eles muito ricos, fazendas maravilhosas, mas Divaldo passou aquela mensagem de amor e paz, típica dele, que é o que nós estamos querendo fazer. E diz que quando terminou a mensagem, um desses fazendeiros disse: olhe, eu não concordo com nada do que você falou, nem concordo com o seu Deus, nem com todas as suas promessas. Eu construí uma vida em cima do trabalho, do sofrimento, e sou uma pessoa poderosa. E tem mais, vou lhe convidar para amanhã você ir na minha fazenda. E Divaldo aceitou o convite. Diz que a fazenda era um sonho, de tratores, máquinas, galpões, e colhedeiras e tudo mais, certo? Que Divaldo ficou sem ter o que dizer. Aí ele perguntou assim: você está vendo isso aqui? Isso tudo aqui é meu, quem manda aqui sou eu, e a coisa é como eu quero. Isso que Divaldo ficou calado, e ele perguntou: e você não vai dizer nada não? Aí Divaldo disse assim: eu vou voltar daqui a 10 anos, e quero ver que você novamente me diga o que você está dizendo. Antes dos 10 anos, o homem morreu. Acabou. Então essa prepotência, esse poderio, não funciona, é uma fase transitória, é um poder ilusório. Aí na Bíblia diz que aquele homem que tinha uma fazenda enormes, via que os filhos dele eram pequenos, e o servo que estava com ele disse: mestre, vamos destruir esses filhos e construir maiores ainda. E ele fez isso, criou filhos maiores ainda, porque as colheitas estavam aumentando. Só que quando os filhos estavam prontos, o homem morreu. Então nós somos seres mortais quanto ao físico,
que influencia muito nossa vida pelos quereres, pelas ambições, essas doenças que nós trazemos de outras encarnações. Mas somos seres espirituais. E quem é imortal é o espírito que nós somos. Então é preciso ter essa calma, essa tranquilidade, essa humildade de dizer, eu sou um espírito, eu estou em evolução, preciso de alguém que me guie, e que esse alguém seja Deus, seja o Cristo que veio aqui ao mundo para quê? Para nossos corações, para o amor, para o entendimento, para a compreensão, para a paciência, para a tolerância. Essa vida é que Deus que gostaria que nós fizéssemos e que deixaria Ele feliz. E não quando nós achamos que somos prepotentes. Quem procura Deus? O fraco. Diz assim, de bom grado me gloriarei em minhas fraquezas, porque assim o Senhor terá que pôr tudo em mim. Quem é poderoso não precisa de Deus, mas o fraco precisa. E o fraco, na hora que tem Deus, torna-se mais forte do que aquele que se diz poderoso. Porque o poder do outro é efêmero. O poder do outro termina quando ele termina as suas condições ou quando ele morre. Mas quem tem em si o poder de Deus é a vida toda. E se você pensa assim, você diz, vai desencarnar, e quando você renascer, você vai chegar cada vez mais forte, mais corajoso, mais conhecedor de Deus. Nós não sequer nos conhecemos. E precisamos então ter a humildade de procurar conhecer Deus em cada dia, em cada fato. O que é que Deus está me dizendo através daquele acontecimento? Por que aconteceu isso? Não, eu sou um cara muito bom, faço bem a todo mundo e nunca vi Deus fazer nada por mim. Você olha para você e diga, a doença não lhe pegou, a bala perdida não lhe atingiu, seu carro não bateu. Veja quantas coisas Deus protege a pessoa durante o dia e a gente não dá valor a isso. Eu errei o caminho hoje de casa 2 vezes quando vim para cá. Por que eu vou me brigar ou me aborrecer se fui eu quem errei? Mas eu disse comigo mesmo, quem determina meu horário é Deus. Se Ele quer que eu chegue atrasado ao trabalho, é decisão dEle. Quando eu vinha chegando aqui, o doutor Adenauer me chamou e disse, vem cá, eu quero conversar com você. Ou seja, cheguei na hora certa. Pode ser que se eu tivesse chegado antes, alguma coisa acontecesse. Então, eu aceito a vontade de Deus. Eu aceito que Ele dirija a minha vida e faça a minha agenda. E sou feliz. Vivo em paz. Vivo em paz. Você sabe a riqueza que é isso? Viver em paz. Chegar em casa e poder dormir. Chegar um dia em algum lugar, receber uma notícia ruim e dizer, Deus vai resolver isso, Deus vai curar. Eu vou superar essa dificuldade. Aí então você vai ver sua saúde se fortalecer e não ter mais dores. Você não precisará mais vir ao centro espírita para se livrar dos obsessores, porque se você tem Deus em você, o obsessor não chega perto. A doença não lhe atinge. Minhas amigas e meus amigos, o nosso tempo está acabando. Se eu continuasse a falar, poderia falar o dia inteiro, a noite inteira. Mas o que resume a vida nossa, o que resume o Deus em você, é você ter humildade e a capacidade de amar. Amar com o coração, amar com todas as suas forças, porque assim você vai ver o amor vir a você. Muito obrigado.